Queria também agradecer à FNAC por nos receber para esta conversa barra apresentação, barra exposição, inauguração de exposição. Estamos aqui hoje para conversar um bocado sobre o livro Vinil, do Luís Vasconcelos, que reúne uma série de fotografias que ele fez ao longo de várias décadas também e que pintam aqui uma espécie de retrato amplo do panorama da música portuguesa, pelo menos a nível iconográfico, e que felizmente temos também a possibilidade de ter aqui esta amostra, que são apenas 17 dos muitos retratos e fotografias que compõem o livro, mas que vos convidamos a ver para que também tenham uma ideia do trabalho que está aqui. E também agradecer ao Luís Vasconcelos, claro, por ter confiado em nós para fazer este livro, e ao Jorge Pereirinha Pires, que não só fez o prefácio deste livro, como participou ativamente no processo de edição. Pós-fácio, disse prefácio, peço desculpa, e que hoje vai conversar aqui um bocado com o Luís, e também, depois, se quiserem participar, serão muito bem-vindos. Obrigada. Então, vamos fazer o nosso pequeno número, começando por agradecer às pessoas por terem vindo. E não sei, dos temas que podíamos discutir, há vários, mas o que ficou assim mais pendente nas nossas conversas foi a questão se calhar, da espontaneidade que era possível quando estas fotografias foram feitas e que hoje em dia é praticamente impossível, ou pelo menos não se consegue deparar muitas vezes com elas. Nomeadamente quando as fotografias de espetáculo hoje em dia são feitas durante 2 ou 3 temas previamente combinados, em que os artistas sabem que devem pousar para aquele lado do palco, porque é lá que vão ser fotografados, e depois toda a gente faz mais ou menos as mesmas imagens, não é? Não era bem assim que tu trabalhavas, sobretudo naquelas fotografias do Cascais Jazz, de 75 e 76. Sim, não era de todo. Microfone. Eu estou. Tens que pôr ao pé da boca. Alô? Um pau. Não era de todo. Eu estava no Cascais Jazz o tempo que quisesse, aonde quisesse e como quisesse. Há fotografias no livro em que eu estou em cima do palco, ao pé do pianista, a fotografá-lo. Era um tempo que era assim, ainda bem que era assim, senão vocês não viam essas imagens. Temos ali o já não lembro do nome dele, Roy Haynes, acho eu, mas há umas com mais pormenor. Há umas fotografias de Cascais Jazz com mais pormenor do que aquelas. E a relação com os músicos também era diferente, não é? Com as pessoas que organizavam os espetáculos, era tudo muito menos... tinha muito menos intermediários, não é? Intermediários como? Quer dizer, em princípio não havia relações públicas, não havia o responsável pela imprensa para conduzir os fotógrafos ao sítio onde eles têm que fotografar, não havia... nem sempre havia agentes até, não é? Não, os artistas não tinham grandes agentes na época. Quem organizava o espetáculo dava-te autorização para estar presente, e a partir do momento em que te dava autorização para estar presente, tu estavas onde quisesses. Nos concertos de rock não tinhas autorização para estar em cima do palco. Mas de resto estavas completamente à vontade, o tempo que quisesses a fotografar. Participavas. Tu, na altura, já fazias outro tipo de trabalhos fotográficos, não é? Trabalhavas como fotógrafo de agência, etc. Esta coleção de fotografias sobre música, o que é que marca aí no teu trabalho profissional? Era um espaço de mais liberdade do que aquele que fazias normalmente, quando tinhas que fotografar acontecimentos
do cotidiano, dos acontecimentos noticiosos, assim. Não, os concertos que aqui estão fotografados, aqui acho que nenhum, mas tirando 2 ou 3 que depois fotografei para o público, os concertos que fotografei porque me apetecia ir ver os concertos e me apetecia fotografá-los. Não tinha imposição da parte de ninguém. Era por puro prazer que ia aos concertos e que os fotografava. Portanto, quer dizer, estava completamente à vontade. Não havia nenhuma restrição. Mas saiu um artigo sobre o livro no Público, sempre do Sérgio Gomes. Fiquei a saber que também andaste em viagem com os UHF na semana, na estrada, não é? Foi logo no início dos UHF. Tinha feito as fotografias para a capa do primeiro disco deles e depois, a dada altura, com o António Manuel Ribeiro, convenceu-me a ir com eles até Viseu, e lá fui eu com eles até Viseu. Era realmente o início das deslocações dos grupos, a montagem de palcos, das aparelhagens, era tudo muito primário ainda. E depois também fui com eles até ao Algarve, onde eles iam fazer uns concertos, então. Mas era tudo assim, sem grandes complicações. Não. Opa, queres vir daí? Ok, está bem, pronto. E vai-se. Havia uma grande espontaneidade nisto, não era programada. Era o tempo que era assim, era a época. Depois, a certa altura, dos anos 80, paras de fotografar músicos e concertos, imagino. Quando tornas fotógrafo oficial do presidente, etc., interrompes um pouco esta relação com os palcos. Passei a ter menos tempo também, não é? E provavelmente mais tarde voltaste a fotografar palcos. Não sei se mais tarde, nos tempos do Público, voltaste a fotografar concertos. O que eu te ia perguntar era que diferenças é que notaste nessa altura, já em relação a... Se já notaste a diferença nesse período, quando voltaste a... Já era diferente, claro. Sei lá, Tina Turner ou David Bowie já eram as restrições que são atuais. Havia pouco tempo para fotografar, mas pronto, a situação mudou, pronto. O que é que sabe fazer? Registrar o que foi, digamos, a minha altura de fazer este tipo de trabalhos. Pronto, é um testemunho, é um documento, é isso. No teu profundo arquivo, com certeza tens mais documentos para mostrar às pessoas. Há assim algum projeto depois deste que possas falar-nos? Depois deste livro do vinil, tens algum outro projeto a partir do teu arquivo? Tu sabes perfeitamente que sim, é por isso que estás a perguntar. Exato. Mas as pessoas não sabem. Não sabem. Não, estou a mexer no meu arquivo de fotografias do Dr. Mário Soares, que celebra 100 anos agora, este ano, e eventualmente haverá uma exposição. Excelente. É isso? Não sei se sabem Eu tenho que uma pergunta. Força. Eu tenho uma pergunta. Pode ser este.
Pode ser. Pode ser. Olá. Eu tenho uma pergunta e não sei a resposta, por isso é que vou fazer a pergunta. Que é, se é muito diferente o facto de teres feito estas fotografias, não por trabalho, ou seja, tu fizeste estas fotografias por prazer, não foi uma encomenda, não é uma questão de encomenda, não foi marcação de serviço. Não, o teu serviço naquele dia como fotojornalista não era este. O que eu queria saber é se o resultado final é muito diferente do que se fosse uma coisa marcada pela agência ou pelo público, portanto, uma coisa de trabalho normal. Não, tu fizeste isto, portanto, no fundo é o fotojornalista nos seus tempos livres. Se isto fosse serviço marcado de agenda, o resultado era o mesmo? Não sei. Só sei que a fotografia para mim nunca foi exatamente um trabalho. Foi uma coisa que fiz sempre por prazer e, portanto, quer dizer, é evidente que houve trabalhos de marcação de agenda que não me interessavam demasiado e que fiz para cumprir a agenda. No caso da música, tanto os concertos a que eu ia porque queria ir assistir e queria fotografar, era eu que queria, como depois o trabalho que fiz com intérpretes e com músicos, não foi pelo facto de haver uma encomenda por parte de uma editora que retiraram o espírito com que eu fotografei os concertos onde fui porque quis. O espírito com que eu encarei fotografar esta gente foi exatamente o mesmo. Era uma coisa que me dava prazer. Era-me fácil chegar aos músicos, era-me fácil criar uma relação com eles, era-me fácil que as coisas acontecessem de uma forma natural, sem grandes confusões. Improvisávamos em conjunto, eu e eles, não havia uma programação a priori que desse depois o resultado que estão nas fotografias. Expliquei-me? Não. Só um minuto. Eu falo. Obrigada. Eu gostaria de perguntar ao Luís para quando a Route 66. Por duas razões distintas. Primeiro, porque as fotografias são lindas. E em segundo lugar, porque é a minha possibilidade talvez de aparecer num livro com uma fotografia minha. Pá. Gostava de saber. Pá. E já lá vão 30 anos. Hein? Eu estive lá. Hein? Para quando? Para quando é esse livro? É o Pedro. É o Pedro, é? É o Pedro, é? Olá, Pedro. O livro, pá. Há 30 anos fizemos aquilo, 35 anos e ainda não saiu, pá. Terrível, pá. Muito mal, pá. Estás-me a desapontar. Não é uma boa proposta, Pedro. É uma ótima proposta, pá. É uma boa É uma proposta. maneira de eu aparecer no livro também, pá. É verdade, é Não verdade. tens fotografias tiradas por mim, pá. Não. É que eu e o Pedro fizemos uma viagem nos Estados Unidos em que saímos de Chicago e fizemos a estrada 66 toda até à praia em Los Angeles. Santa Mónica. Exato. Em que no último dia da nossa viagem andámos os dois numa manifestação. Uma manifestação. Não era uma manifestação. Uma parada gay em Los Angeles. E tivemos várias horas nessa parada gay. Com a particularidade, não sei se te lembras, que os jornalistas e os fotógrafos estavam todos num palanque. É verdade. E nós tivemos a habilidade de convencer os americanos
ou os gays, não sei, de nos deixarem ir lá na parada. É verdade, é verdade, é verdade. Se calhar pensavam que vocês eram. Claro. Nós andávamos mais dois. Também há material para se fazer um projeto eventualmente. Opa, as fotografias estão deliciosas, aproveitem, pá. Ele tirou talvez umas 15 mil fotografias, ou mais. Hã? Então eu também gostava de dizer qualquer coisa. Que Aqui, parece a senhora vai importante. trazer. Eu não sei. Só está aqui. Eu, como companheira do Luís, mulher, isto não está ligado. Tem que ser aqui Lá está. Posso? Posso? Pronto. Acho que há uma coisa muito importante em dizer a esta uma coisa importante geracional, ou seja, o próprio 25 de Abril, acho eu, foi feito por causas que nós conhecemos, mas também por uma intuição. E nesta altura o que geria a cabeça das pessoas era mais uma intuição, sem preconceitos ou diretivas ou exigências tecnológicas para executarem as coisas, como vocês têm hoje em dia, todos os jovens, enfim, que exigem para aparecer que as coisas tenham material e tecnologia. Na altura não havia nada. Portanto, tudo o que se fazia era num impulso intuitivo, num impulso de curiosidade que caracterizou essa geração pós 25 de Abril. E isto aconteceu assim. Não se pediu ao Luís, tu tens o cenário, tens as luzes, tens o produtor, tens o ceroplasta, enfim, todas as coisas necessárias hoje em dia para se produzir qualquer coisa do mundo visual, o Luís não tinha, não é? E é porque achava que ia. E foi-lhe encomendado também, não sei, porque faz lá as fotografias dessa malda. E isto é muito difícil explicar às pessoas. Mas porquê é que filmou a Amália? Mas porquê é que se aproximou dele? Como é que foi? Não havia explicação. Era uma coisa muito intuitiva. E acho que se perdeu hoje isso um bocado. Normalmente hoje a juventude de agora exige tecnologia, exige pressupostos, exige até certos preconceitos para se realizarem coisas. E na altura não havia. Se calhar isso também é a base de como aconteceu o 25 de Abril, não é? Foi uma coisa que saiu de nós todos, portugueses. Era só isso que eu queria dizer. Temos a espontaneidade. Eu sou testemunha, pronto. Luís, tá bom, isso. Isso aí ajuda, pronto. Muito bem. Eu diria que há 4 variáveis na tua atividade como jornalista cidadão. Mais do que fotojornalista, jornalista cidadão. Primeiro, que fizeste de resto com a Teresa a seleção das fotografias maravilhosas do fotógrafo AGP, em Mora, que deu origem a um livro, António Gonçalves Pedro, deu origem a um livro que nós fizemos juntos. Essa é uma variável muito importante, que é a ideia que tu tentaste, com a estação-imagem, de fixar e preservar a memória da fotografia em geral, mas especificamente a fotografia do Alentejo. Depois a segunda, que está neste livro maravilhoso, neste vinil, e que é, eu ousaria dizer, o único testemunho coerente, fotográfico, deste universo da música nessa época. E tu tens toda a razão, os constrangimentos, os pressupostos nessa altura eram completamente diferentes do que são hoje, como disse o Jorge, como disse a Teresa. O terceiro prende-se com a tua atividade de fotógrafo de política, em geral, que é a pergunta que eu te queria fazer, depois deste introito, que é qual é a diferença quando tu estás atrás de uma máquina, sendo que a máquina é no essencial a mesma, qual é a diferença entre fotografar músicos e fotografar políticos? Porque na altura falávamos no Portugal Sentado. Eram as conferências de imprensa, eram os políticos que estavam sempre em pose. E a pergunta é precisamente qual a diferença enquanto autor, como é que olhas, como é que enquadras, como é que te colocas perante
os políticos. Por último, isto que o Pedro, que eu não conheço pessoalmente, propôs e que é o resto das tuas fotografias. O Route 66, o deserto e outras situações em que tu estiveste, algumas até com bastantes aventuras pelo meio, e que eu acho que nós, público, merecemos isso. Portanto, agora saiu este, que é uma grande peça, depois vai sair o do Soares, tenho a certeza absoluta que vai ser uma grande peça também, mas ainda falta essa outra. Ou essas, que têm a ver com a tua... Essas é que não têm a mesma agenda, no sentido em que se tiras 15 mil fotografias, estás lá e te apetece tirar, claro. E quero-te agradecer. Queria-te dizer que no fim de semana há migas, é Mora. As maiores migas do mundo. Olha, ver mais negativos. Ver mais... negativos. Ai, tens que ver os negativos, mas podes acompanhar com as migas, isso tudo. Henrique, fotografar os políticos não tem muita graça. Não tem muita graça porque são sempre situações que estão sob o controle deles. Normalmente é assim que se passa. Mas fotografar a política já é um bocadinho diferente, porque as manifestações, os imprevistos em relação às situações já tornam mais interessante para um fotógrafo estar atento e tentar obter boas imagens em relação a isso. Logo a seguir ao 25 de Abril, nos anos 75, 76, fotografar as manifestações era excelente, porque todo o cenário funcionava, havia uma autenticidade enorme nisso e, portanto, nessa altura, esse lado da política era um ótimo para um fotojornalista. Nas campanhas eleitorais, volta-se a ter essa possibilidade de se fazerem boas imagens, digamos, de política. De resto, o Portugal sentado, às vezes também funciona, desde que os intervenientes tenham gestos ou poses que alterem digamos, o normal funcionamento dessas cenas. Sei lá, por exemplo, o Dr. Cunhal e o Dr. Soares, na RTP, quando foi do debate, olha que não, doutor, olha que não, sei lá, eu lembro, por exemplo, de uma fotografia que fiz em que estão os dois excelentes. Há qualquer coisa que se passa entre aqueles dois naquele momento. Mas é difícil que se passe qualquer coisa. Normalmente não se passa nada de especial. Esse debate foi muito especial, quer dizer, durou 4 horas e tal. Hoje em dia ninguém faria, não é? Nem os participantes, nem nenhuma estação de televisão. E o fumo era tanto estúdio que não se viu os participantes. Porque a malta fumava. Eles não. Os dois não. Mas os jornalistas fumavam loucamente. Fala um bocadinho. Aproveitava para fazer uma pergunta sobre o livro, precisamente, que é de tantas fotografias que tirou de concertos e de músicos durante tanto tempo, imagino que fazer uma seleção seja todo um processo também já artístico e criativo novo. Portanto, teve de fazer uma seleção para o livro. Gostava de saber o que é que o guiou nessa seleção e depois disso fazer uma seleção de 17 fotografias para uma exposição que representem esse livro e este trabalho e este tempo.
Gostava também de saber como é que se faz esse exercício. Como é que se faz esse exercício? Esta exposição que está aqui tem 17 fotografias. São 17 fotografias do universo é quase um décimo. É um décimo das fotografias que estão no livro. Quando tive que as escolher aqui para a exposição, tentei que o universo que está no livro ficasse representado na exposição com tão poucas imagens, que não era fácil, porque tem que se optar por aquilo que são os concertos, por aquilo que são os grupos portugueses, por aquilo que são os artistas estrangeiros, mas acho que olhando aqui para a exposição que está aqui na FNAC, o espírito do livro está presente. Não é. Quer dizer, quando alguém pegar no livro e vir o livro, acho que depois de ver a exposição, acho que vai encontrar o espírito que viu aqui na exposição. Luís, posso acrescentar? Quer dizer então que isto é um início só. É. Obrigado. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Não queres dizer mais nada? O que eu posso dizer é que há um mês, sensivelmente, fui à festa dos 40 anos do Blitz e pronto, encontrei uma das jovens do meu tempo, desse tempo, e foi aliás a Cândida Teresa, talvez conheças, que era a designer gráfica do Blitz nessa altura, que esta conversa ocorreu porque foi no mesmo dia do lançamento do livro, eu fui de um sítio para o outro. E a Cândida Teresa foi a primeira pessoa a lembrar-se que quando começámos o Blitz não havia mais fotografias, eram só as do Luís Vasconcelos, e de facto era. Ou seja, depois, nesses anos, o Blitz aparece em novembro de 84, eu só comecei a escrever lá e a contactar com eles no ano a seguir, mas, quer dizer, o que se passou é que depois começámos a procurar outros fotógrafos mais jovens, nomeadamente que pudessem ir fazer coisas que o Luís não fazia, como aqueles concertos no Rock Rendezvous, ou em sítios esquisitos, etc. E depois começaram a aparecer uns fotógrafos. O primeiro deve ter sido o Álvaro Rosendo. O Álvaro já tinha um trabalho fotográfico com os chutes e pontapés nessa altura. E depois apareceram outros. Apareceu o Glau Fux, apareceu a Inês Gonçalves, e o Carlos Didelé, e assim mais uns. Houve uma altura que apareceu o Peter Machado, também era baterista de uma banda, e que fez fotografias, mas não foi por aí que ele ficou conhecido, digamos. E foi assim que depois se desenvolveu, digamos, a imagem da música popular portuguesa a partir da segunda metade dos anos 80, mas na primeira metade dos anos 80 é esta. E eu acho isto notável porque, quer dizer, tanto os livros e as fotografias têm uma coisa em comum, que é serem uma espécie de máquinas para nos fazer viajar no tempo e no espaço, não é? Quando se faz uma fotografia está sempre a guardar uma coisa para o futuro, e quando se faz um livro está sempre a fazer uma coisa para o futuro também, para se comunicar à distância, digamos.
Luís, queres acrescentar mais alguma coisa a isto? Não. Eu também não. Agradeço a vossa presença. Obrigado mais uma a vez todos. e sejam felizes. Muito obrigado.